Já está tudo preparado? Todo mundo assinou ao vivo? Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, nós vamos dar início à sessão extraordinária previamente marcada para o dia 12 de agosto, a 13ª sessão ordinária, né? Hoje nós vamos discutir um veto do Executivo. Então, hoje eu acredito que vai ser rapidinho. Vamos só apreciar esse veto aqui. E, dando início, então, eu pediria ao vereador Bruno que faça a leitura da ata anterior. Boa noite a todos. Ata da 10ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Iacanga. Aos 5 dias de agosto de 2013, às 19 horas e 30 minutos, no recinto da Câmara Municipal de Iacanga, reuniram os senhores vereadores para a realização da sessão ordinária previamente convocada para tratar dos assuntos constantes da pauta do dia. Feita a verificação das presenças, constatou-se o comparecimento de todos os senhores vereadores. E, havendo quórum legal, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, deu por iniciados os trabalhos. Na sequência, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da ata da sessão extraordinária do dia 28/6, que, após lida, foi colocada em discussão. Não havendo manifestação de qualquer vereadores, o senhor presidente colocou então a ata em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da ata da sessão extraordinária do dia 1/7, que, após lida, foi colocado em discussão, e não havendo manifestação de qualquer vereadores, o senhor presidente colocou então a ata em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em prosseguimento, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura das matérias constantes do expediente. Item número 3, ofício de envio de balancete referente ao mês de junho pela Prefeitura, o qual o balancete encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Iacanga. Item 4, ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, liberação de recursos, os quais se encontram à disposição dos interessados na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal. Item 5, ofício do Ministério da Educação. Também estão disponíveis os interessados na Secretaria Administrativa da Câmara. Item 6, foi lido os ofícios do governador Geraldo Alckmin sobre aprovação de convênio e aumento na QPM da arrecadação do ICMS, os quais se encontram à disposição dos interessados também na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Iacanga. Item 7, em primeira discussão, projeto de lei complementar PMI 9 de 2013, que altera o anexo 1 da Lei Complementar 1 de 25 de janeiro de 2005 e suas alterações posteriores. Cria cargos e atribui referência salarial. O senhor presidente informou que o presente projeto tramita em regime de urgência especial. Ato contínuo, foi solicitado ao primeiro secretário a leitura do projeto. Na sequência, a leitura do requerimento e após realizada a votação nominal, sendo aprovada a urgência especial por 7 votos a 2. Na sequência, o senhor presidente informou que o projeto será encaminhado para as comissões e retornará para a segunda discussão na ordem do dia da sessão corrente. Item 8, em primeira discussão, projeto de lei complementar PMI 10 de 2013, de origem prefeitura, que dispõe sobre a alteração do Código de Edificações do município de Iacanga, lei número 77, de 1º de novembro de 83, alterado pela lei complementar número 39 de 2010 e lei complementar 65 de 2013, e da outras providências. O senhor presidente informou que o presente projeto tramita em regime de urgência especial. Ato contínuo, foi solicitado ao primeiro secretário a leitura do projeto e, na sequência, a leitura do requerimento e após foi realizada a votação nominal, sendo rejeitada a urgência especial por 5 votos a 4. Na sequência, o senhor presidente informou que entende que esse projeto deve ser estudado melhor, assim não requerendo urgência especial. Informou ainda que o projeto será encaminhado para as comissões na forma regimental. Item 9. Em primeira discussão, projeto de lei PMI 11 de 2013, que altera o anexo 1 da Lei Complementar 1 de 25 de janeiro de 2005 e suas alterações posteriores. Cria cargos e atribui referência salarial.
O senhor presidente informou que o presente projeto tramita em urgência especial. Ato contínuo foi solicitado, a segunda secretária a leitura do projeto. Na sequência, a leitura do requerimento e após foi realizada a votação nominal, sendo aprovada a urgência especial por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente informou que o projeto será encaminhado para as comissões e retornará para a segunda discussão na ordem do dia da sessão corrente. Item 10, em primeira discussão, projeto de lei 42 de 2013, origem prefeitura, que dispõe sobre as vagas de estacionamento de veículos destinados exclusivamente a idoso, estabelece o cartão do idoso e das providências. O senhor presidente informou que esse projeto também tramitava em regime de urgência especial e ato contínuo foi solicitada, segundo a secretária, a leitura do projeto. Na sequência, a leitura do requerimento e após foi realizada a votação nominal, sendo rejeitada a urgência especial por 5 votos a 4. Na sequência, o senhor presidente informou que este projeto será melhor estudado. A vereadora Dinorá pediu a palavra, a qual lhe foi concedida. Informou que as colocações não ficaram bem claras, que, por exemplo, o cartão do idoso também é utilizado em outras cidades. E o senhor presidente informou ainda que quer mais detalhes do projeto. O vereador Rafael pediu a palavra, também foi concedida, informou que, de acordo com a resolução 303, de 18 de dezembro de 2008, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, rege que o Estado pode fornecer o cartão do idoso. Não necessariamente o município precisa fornecer. Por fim, o senhor presidente informou que o projeto será melhor estudado e encaminhado para as comissões na forma regimental. Item 2, em primeira discussão, projeto de lei PMI 43 de 2013, origem Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a emenda da lei do plano plurianual. O senhor presidente informou a identidade de matéria com os projetos de lei número PMI 44, 45, 46 de 2013, todos da Prefeitura Municipal, e com a concordância de todos, os trâmites foram realizados somente em relação ao PMI 43 de 2013. Informou ainda que todos tramitam em regime de urgência especial e que trata-se de subvenção social à APAI. Ato contínuo foi solicitado ao primeiro secretário a leitura do projeto e, na sequência, o vereador Bruno solicitou a dispensa da leitura dos projetos supracitados, pela identidade de conteúdo do projeto. Lei número PMI 47, de 2013, onde houve a concordância de todos presentes. Passando-se, então, para a leitura do projeto de lei. Item número 15, em primeira discussão, projeto de lei 47, de 2013, origem prefeitura, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à instituição que especifica durante o exercício de 2013 e da outras providências. O projeto de lei foi lido pelo primeiro secretário e, na sequência, foi informado, com a concordância de todos, e que a votação seria apenas em relação a este projeto, mas com validade aos demais, sendo eles 43, 44, 45 e 46 de 2013, todos também da Prefeitura Municipal. Assim, na sequência, foi feita a leitura do requerimento e após foi realizada a votação nominal, sendo aprovada a urgência especial por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente informou que os projetos serão encaminhados para as comissões e retornarão para a segunda discussão na ordem do dia da sessão corrente. Item número 16, em primeira discussão, projeto de lei 48 de 2013, origem prefeitura, que dispõe sobre emenda na lei do plano plurianual e das outras providências. O senhor presidente informou a identidade da matéria com os projetos número 49, 50 e 51, e, com a concordância de todos, os trâmites foram realizados somente em relação ao 48 de 2013. Informou ainda que todos tramitam em regime de urgência especial e que trata-se de construção do posto de saúde 2. Ato contínuo foi solicitado ao primeiro secretário a leitura do projeto e, na sequência, a leitura dos requerimentos e, após, foi realizada a votação nominal, sendo rejeitada a urgência especial por 5 votos a 4, em todos os requerimentos. Na sequência, o senhor presidente informou que ninguém é contra a construção do posto de saúde, mas ainda tem muitas dúvidas quanto a este projeto e que o mesmo será encaminhado para as comissões na forma regimental. Item 17, primeira discussão, projeto de lei número 52, de 2013, origem prefeitura, dispõe sobre a alteração do inciso 9 do artigo 2º da lei 1374 de 2013 e da outras providências. O senhor presidente informou que o presente projeto tramita em regime de urgência especial. Ato contínuo foi solicitado ao primeiro secretário a leitura do projeto e, na sequência, a leitura do requerimento. Após, foi realizada a votação nominal, sendo aprovada a urgência especial por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente informou que o projeto será encaminhado para as comissões e retornará para a segunda discussão na ordem do dia da sessão corrente. Item número 18, ofício da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Iacanga, sobre conduta censurável de vereador e ofício de resposta, vereador Bruno Borba Siriaco. O senhor presidente solicitou à segunda secretária a leitura do ofício da Santa Casa e, na sequência, a leitura do ofício de resposta do vereador Bruno.
Na sequência, o vereador Bruno ocupou na tribuna, assim se manifestou, saudando o presidente e os demais como de praxe, informou que tudo isso não passa de política e tentativa de denegrir sua imagem, que o mesmo provedor tentou por 3 vezes impedir sua candidatura, e explicou todo o ocorrido no hospital estadual, incluindo uma declaração da família Moreira, afirmando que o intuito do vereador foi de ajudá-los, a pedido dos mesmos. Item número 19, em primeira discussão, projeto de lei 29 de 2013, autoria vereador Antônio Carlos de Almeida, que dispõe sobre a regulamentação dos incisos 2 e 9 do artigo 37 da Constituição da República, que tratam do concurso de provas ou de títulos para investidura em cargos ou empregos públicos para atender necessidades de relevante interesse público, e da outras providências. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto, e o líder do governo solicitou, devido à extensão do projeto e o horário, que fosse dispensada a leitura do mesmo, sendo lida apenas a justificativa, e cada vereador busque junto à Secretaria Administrativa a consulta do projeto para estudo. Com a concordância de todos os presentes, foi lida a justificativa e, após o senhor presidente ocupou na tribuna, assim se manifestou saudando o presidente, os pares, os presentes e os internautas, explicando o presente projeto e informando ainda sobre o concurso que será realizado na Câmara Municipal. O senhor presidente informou que o projeto será encaminhado às comissões na forma regimental. Em tema livre, o primeiro inscrito foi o vereador Rafael, que ocupou na tribuna, se manifestou saudando o presidente, todos os demais como de praxe, falou sobre as votações de requerimentos de urgência especial, esclarecendo que sobre o estacionamento de idosos, que após a leitura houve debates, então há dúvidas sobre o estacionamento de deficientes. E sobre o estacionamento de deficientes. Neste projeto menciona estacionamento regulamentado, e no município isso não existe. Quem irá fiscalizar? Isso deverá ser melhor estudado. Sobre o projeto de Código de Edificações, lembrou que há menos de 4 meses teve um projeto idêntico, diminuindo a metragem, sendo informado que, após estudos, aquela era a metragem mínima possível a ser chegada. E após 4 meses, realizaram novos estudos e diminuíram. Alguém está sendo beneficiado. Então é necessário estudar melhor o projeto. Sobre a construção do posto de saúde, ainda restam muitos questionamentos, como a área em que será construída, é necessário estudar o projeto de construção antes da aprovação do projeto de lei. O segundo vereador inscrito foi o vereador Dorival, que ocupou a tribuna, se manifestou saudando o presidente, os pares, os presentes e os internautas, agradeceu ao senhor presidente e aos nobres edis o deferimento do requerimento para a mudança da data de sessão por motivo de viagem, que seria ocorrida no dia 1º de agosto, e falou ainda que a viagem foi muito boa. Disse sobre a concessão de verba junto ao deputado e sobre o projeto do Banco do Povo. Disse que é de enorme... Quer que eu espere, senhor presidente? Eu espero. Ô Miro, vereador, por favor, eu pediria eu vou até abaixar uma ordem aqui para a gente desligar o celular na hora de trabalho. Isso mesmo com o meu também. Eu queria só fazer um alerta. A gente detesta chamar a atenção das pessoas, não é essa nem a intenção, é questão de bom senso, pô. Então eu pediria que toda a sessão de câmara que a gente fizesse o que eu fiz aqui, ó, desligar o celular, para que a gente não interfira e respeite a leitura, o debate, ok, gente? Vale para todo mundo, né? Para todo mundo. Ok, para todo mundo, claro. Retomando, o segundo vereador inscrito foi o vereador Dorival, que ocupando a tribuna se manifestou saudando o presidente, os pares, os presentes e os internautas. Agradeceu ao senhor presidente e aos nobres edis o deferimento do requerimento para a mudança da data de sessão por motivo de viagem, que seria ocorrida no dia 1º de agosto. Falou ainda que a viagem foi muito boa. Disse sobre a concessão de verba junto ao deputado e falou sobre o projeto do Banco do Povo. Disse que é de enorme importância esse funcionário, pois o banco já está sendo preparado e está quase pronto, e sem o cargo não poderá ser realizado o Banco do Povo, porque o funcionário terá que ir a São Paulo fazer um curso de 3 meses e terá o perfil para trabalhar no banco, pois se não tiver o perfil, outro funcionário terá que ir fazer o curso novamente. Isto faz parte do projeto do Banco do Povo. Disse ainda sobre o projeto de alteração no Código de Edificações. Tenha certeza de que vai ser estudado e aprovado, sobre o projeto da Ciretran. A criação de cargo foi a pedido da Ciretran, pela falta de funcionário devido ao aumento de veículos na cidade. Sobre o estacionamento do idoso, a intenção é facilitar a concessão de cartão para os idosos. Tenha certeza de que o projeto será estudado e aprovado.
por ser um projeto para o bem dos idosos. E por fim, sobre o projeto da construção da UBS, disse que a verba está vindo do governo federal, que algumas cidades foram contempladas e Iacanga está entre elas. Disse ainda que o terreno já foi adquirido para sua construção e o projeto vem pronto do governo federal. Porém, a prefeitura ainda não o recebeu. O vereador Bruno pediu a palavra, o qual lhe foi concedida, e solicitou ao senhor presidente que fosse agendada uma sessão somente para tratar deste projeto. Perguntou ainda onde é o terreno adquirido para a construção, e o vereador Dória respondeu sendo entre a estância Iacanga e o bairro Nova Brasília. Na verdade, tá certo, é o Jardim Progresso. É isso? Então, corrigindo já aqui, senhor presidente, a resposta do senhor Dorival, eu lembro, foi entre a estância Iacanga e o bairro Jardim Progresso. O senhor presidente disse que é necessário mais esclarecimentos, mais informações e que não é contra esse projeto. O vereador Dória retomou a palavra, pedindo que, em nome do prefeito, quando chegasse um projeto desses na Câmara, que os vereadores entrem em contato com o prefeito o mais rápido possível para sanar quaisquer dúvidas. Quanto ao projeto de nomes de ruas, disse que foi cometido um erro. E como ficou comprometido pela urgência, as placas já foram compradas, somente aguardando a entrega. Comentou sobre o ofício da Santa Casa, porém, mesmo não tendo conhecimento do ocorrido, tem a certeza de que não houve politicagem. Por fim, comentou sobre o projeto de concurso, que em 8 anos nos concursos foram aprovadas pessoas honestas e que precisa sim de um projeto desse, que os concursos sempre foram sérios, com empresas sérias que os aplicam. Terminou dizendo que haverão muitas realizações nessa cidade pelo prefeito. Na ordem do dia, item 1, em segunda discussão, projeto de lei complementar PMI 9 de 2013, origem prefeitura, que altera o anexo 1 da lei complementar de 1º de janeiro de lei complementar 001 de 25 de janeiro de 2005 e suas alterações posteriores. Cria cargos e atribui referência salarial. Na sequência, foi dispensada a releitura do projeto e após foi lido o parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. O parecer da comissão foi desfavorável, rejeitando o presente projeto no todo. O parecer foi colocado em discussão. Pela ordem, o vereador Rafael, ocupando a tribuna, assim se manifestou, saudando o presidente, os demais como de praxe, disse que não aprovará mais nenhum projeto com criação de cargos em comissão, porque pelo tamanho da cidade tem muitos cargos em comissão, sendo aproximadamente 120. Isso é muito para uma cidade pequena como Iacanga. Nós não somos contra o Banco do Povo, e sim contra a criação de mais cargos em comissão. E como relator, o parecer é sim pela rejeição do projeto de lei. Na sequência, o vereador Dorival disse que são 99 cargos comissionados e que o prefeito gostaria que os vereadores visitassem os gabinetes de cada cargo para se certificarem se são necessários ou não esses cargos. O vereador Bruno pediu a palavra, o qual lhe foi concedida, e disse que esse número de 99 se deve a um erro enviado do Executivo, porque foram 3 ofícios, inclusive um deles negado a informação. Então, o senhor presidente comentou sobre os cargos, tanto da gestão do ex-prefeito Ismael, quanto do atual prefeito, que os cargos comissionados pertencem ao prefeito. Ele é quem mantém ou não os cargos comissionados. Assim, estamos aguardando as informações corretas, que foram solicitadas ao Executivo. O vereador Rafael, retomando a palavra, desculpou-se pelo equívoco e afirmou que, mesmo sendo 99, é um número alto de funcionários comissionados. Diz que apenas questionou o fato de serem cargos comissionados, e não se os que ocupam trabalho ou não, se são competentes ou não, e que o concurso público deve sim ser fiscalizado, que é moralmente ilegal um candidato sair da prova sem o caderno de questão, sem o acesso do mesmo em sites da prefeitura, como da empresa contratada. Dessa forma, não há como o candidato recorrer sobre alguma questão. Por fim, disse que esse projeto de lei vem para ser sanadas algumas irregularidades praticadas. E como não se fez mais uso da palavra, o parecer foi colocado em votação, o qual foi aprovado a rejeição por 5 votos a 4. Em seguida, o projeto foi colocado em discussão. Pela ordem, a vereadora Sérgia, ocupando a tribuna, assim se manifestou, saudando o presidente, os pares, os presentes e os internautas. Disse que, ao seu ver, esses cargos são para fins eleitoreiros, para cumprir promessas de campanha com cargos. Disse ainda sobre a quantidade de funcionários na prefeitura e que o dinheiro público está sendo mal gasto, com a contratação de mais funcionários para fins eleitoreiros. Afirmou ainda que vota a favor da rejeição deste projeto.
O vereador Dorival pediu o uso da palavra, qual lhe foi concedida, e ocupando a tribuna, assim se manifestou, dizendo que faz a fiscalização na prefeitura, assim como já fez em outros mandatos. Vai atrás ver quem está trabalhando, porque esta é uma das funções do vereador, fiscalizar. A vereadora Sérgia pediu o uso da palavra, a qual lhe foi concedida, e disse que a questão não é se o funcionário está trabalhando ou não. O funcionário está lá porque foi colocado. Ele não tem culpa de ter sido colocado por fins eleitoreiros ou não. E sua função é sim fiscalizar, e tudo que vê de errado leva à Câmara. Sabe muito bem sua função e não precisa ser lembrada, inclusive se é boa vereadora ou não, porque isso quem vai dizer são os eleitores. O senhor presidente pediu que partissem para a votação e o vereador Dorival encerrou dizendo que, independentemente de ser culpa do funcionário ou não, é necessário fiscalizar sim. Como não se fez uso da palavra, mais o uso da palavra foi colocado em votação, o qual foi aprovada a rejeição do projeto por 5 votos a 4. Item 2, em primeira discussão, projeto de lei PMI 11 de 2013, casa de origem prefeitura, que altera o anexo 1 da lei complementar número 001 de 25 de janeiro de 2005 e suas alterações posteriores. Cria cargos e atribui referência salarial. Na sequência, foi dispensada a releitura do projeto e após lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação. O parecer da comissão foi desfavorável, rejeitando o presente projeto no todo. O parecer foi colocado em discussão e o senhor presidente informou que o assunto é o mesmo do projeto anterior, ou seja, criação de cargos. Pela ordem, o vereador Rafael, ocupando a tribuna, assim se manifestou saudando o presidente, os pares, os internautas, os presentes, disse que o assunto foi amplamente debatido a respeito e que foi procurado pelo Ciretran local, pela necessidade de um funcionário, e sobre o concurso público para o cargo do Ciretran. Não apenas de Iacanga, mas do estado de São Paulo em geral. E como não se fez uso da palavra mais, foi colocado em votação, sendo aprovada a rejeição por 5 votos a 4. Na sequência, o projeto foi colocado em discussão, e como não se fez uso da palavra, o projeto foi colocado em votação, o qual foi aprovada a rejeição por 5 votos a 4. Item 3, em segunda discussão, projeto de lei PMI 43, origem prefeitura, que dispõe sobre a emenda da lei do plano plurianual e das outras providências. O senhor presidente informou a identidade da matéria com os projetos 44, 45, 46 e 47 de 2013, todos da Prefeitura Municipal. E com a concordância de todos, os trâmites foram realizados somente em relação ao PMI 43 de 2013. Na sequência, foi dispensada a leitura do projeto e após foi lido o parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. O parecer foi colocado em discussão. Como não se fez uso da palavra, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o projeto foi colocado em discussão e, como não se fez uso da palavra, o projeto foi colocado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Item 4, em segunda discussão, projeto de lei PMI 52 de 2013, origem prefeitura, que dispõe sobre a alteração do inciso 9 do artigo 2º da lei 1374 de 2013 e das outras providências. Foi dispensada a releitura do projeto e, na sequência, foi lido o parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. O parecer foi colocado em discussão e, como não se fez uso da palavra, o parecer foi colocado em votação, o qual foi aprovado também por unanimidade. Em seguida, o projeto foi colocado em discussão e, como não se fez uso da palavra, foi colocado em votação, igualmente anterior, aprovado por unanimidade. Item 6. Em segunda discussão, projeto de lei CMI 28, de autoria do vereador Bruno Borba Siriaco, que dispõe sobre a emenda da Lei Municipal 1350, de 25 de abril de 2013, que institui a Marcha para Jesus em homenagem ao Dia do Pastor, e das outras providências. Foi dispensada a releitura do projeto e, na sequência, foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação. O parecer foi colocado em discussão. Como não se fez uso da palavra, o parecer foi colocado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o projeto foi colocado em discussão. Pela ordem, o vereador Bruno, ocupando a tribuna, assim se manifestou saudando o presidente, os demais como de praxe, e comentou que este projeto quisesse sim que fosse a urgência especial, mas que sabia que não havia necessidade. Comentou sobre a homenagem do Dia do Pastor e formalizando e legalizando esta homenagem. E como não se fez uso da palavra, o projeto foi colocado em votação, aprovado por unanimidade. O senhor presidente informou sobre o compromisso com o pastor Isaac e demais pastores sobre esta correção na lei. E a mesma está sendo corrigida. Não havendo mais matéria do dia, passou-se para explicações pessoais. Verificando a ordem dos inscritos, o primeiro a falar foi a vereadora Sérgia.
Pela ordem ocupando a tribuna, se manifestou saudando o presidente, os pares, os presentes e os internautas. Lembrou e comentou que no dia 3/7 foi comemorado o Dia de Combate à Discriminação Racial. Disse sobre a matéria do jornal do dia 15/6, página 5, dizendo que está faltando obras na administração, onde no jornal indica tais obras e as mesmas ainda não foram concluídas. O segundo escrito foi o vereador Bruno, que ocupando a tribuna se manifestou saudando o presidente, os pares, os presentes e os internautas. Disse que o governo é uma piada, e não o prefeito. Sobre a criação de cargos para o Banco do Povo, em conversa com o vereador Dorival, foi esclarecido que não serão contratados mais funcionários, e sim haverá um remanejamento. Então, para a criação desses cargos, deverá haver a extinção dos 2 cargos, os quais haverão os remanejamentos. Falou também sobre o comércio da cidade, dos estabelecimentos que estão fechando, que é necessário que invista em atrativos para a população e comércio. Comentou sobre a votação contra o regime de urgência especial. Comentou ainda sobre as despesas de viagem do executivo. Disse sobre os entulhos encontrados próximo à antiga cerâmica. Disse ainda sobre o problema do esgoto apresentado em sessão há pouco mais de 3 meses atrás, e que até o presente momento não foi solucionado. O senhor presidente disse que já é uma reincidência e pediu ao líder do governo para que este assunto seja levado mais a sério. O terceiro inscrito foi o vereador Dorival, que ocupou na tribuna, se manifestou saudando o presidente, os pares, os presentes, os internautas, parabenizou todos os atletas que participaram dos jogos regionais, que trouxeram muitas medalhas para o município, comentou sobre o terreno para a construção da 2ª creche, comentou ainda sobre a construção da galeria no loteamento para a resolução do problema, disse sobre a reforma do trevo da cidade, informou que o projeto foi feito em São Paulo por satélite, mas a desapropriação ao redor é feita pela prefeitura. Disse ainda sobre a busca de verbas para a construção de um viaduto e uma passarela para os pedestres. Comentou sobre o evento de motocross e sobre o entulho no terreno mencionado pelo vereador Bruno. O vereador Edson pediu a palavra, ao qual lhe foi concedida, e questionou sobre a área desapropriada para a construção da vicinal, e foi esclarecida pelo vereador Ival. O quarto inscrito foi o vereador Rafael, que ocupou na tribuna, se manifestou saudando o presidente, os pares, os presentes e os internautas. Também se parabenizou os atletas que participaram dos jogos regionais, porém entristecido pelo fato de alguns deles não serem moradores do município, talvez pela falta de incentivo, pedindo assim que seja investido mais nisto. Falou sobre os comentários da vereadora Sérgia, sobre as obras noticiadas em jornal, cobrou do líder do governo o controle dos veículos oficiais, o qual foi aprovada a lei de autoria do executivo, mas não está sendo cumprida. Cobrou ainda o cumprimento da lei da função delegada, o qual foi recebida com urgência especial e aprovada, mas até agora não está sendo cumprida. Parabenizou o executivo pela realização do Festival de Violeiros no bairro do Quilombo e pelo evento do motocross, solicitando um requerimento sobre as informações sobre onde foi investido o dinheiro arrecadado no estacionamento. O senhor presidente, ocupando a tribuna, homenageou a senhora Maria das Dores pelos seus 100 anos de vida. Leu sua biografia e após foi exibida sua foto com uma salva de palmas. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente agradeceu a todos os presentes internautas, negociando com os senhores vereadores para que a sessão extraordinária seja realizada no dia 12 de agosto do corrente ano, às 19h30, e a sessão ordinária ser realizada no dia 16 de agosto, também às 19h30, onde foi concordado por todos os senhores vereadores. Por fim, invocando a proteção de Deus, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. Sala das sessões, 5 de agosto de 2013. Antônio Carlos de Almeida, presidente. Bruno Borba Siriaco, primeiro secretário. Sérgia Maria Moreira Machado Albano, segundo secretária. Ok, gente, a ata está em discussão. Quem quiser falar sobre a ata, que o faça pela ordem. Ninguém querendo falar sobre a ata, coloca a ata em votação. Quem for favorável permaneça sentado, os contrários que se levantem. Então a ata foi aprovada por unanimidade, com exceção daquela correção do Jardim Progresso que foi citada pelo vereador Dorival. Dando sequência, em segunda discussão, o veto ao projeto de lei número CMI 027/2013, de autoria do vereador Antônio Carlos de Almeida, que dispõe sobre regras e critérios para a denominações de nomes de bens, ruas, praças e logradouros públicos do município de Acanga e da outras providências. Eu solicito a
dispensa da leitura do projeto, porque já é a segunda. E, dispensada a leitura, eu solicito então ao secretário que faça a leitura do veto e do parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o veto do prefeito primeiro. O veto do senhor prefeito foi protocolado no dia 1º de julho de 2013 às 13. 1º de julho de 2013 às 13h30, sobre o protocolo 401. Só isso, Daniel? Agora a gente vai ler a mensagem do veto, correto, senhor presidente? Mensagem número 7, de 1º de julho de 2013. Veto ao projeto de lei CMI número 27 de 2013, aprovado em 17 de junho de 2013. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência que nos termos do parágrafo 1º do artigo 50, com inciso 4 do artigo 67 da Lei Orgânica do Município de Iacanga, em face de aprovação do projeto de lei de iniciativa desta Egrégia Câmara Municipal de Iacanga, fica vetada a sanção ao projeto de lei número 27 de 2013, de 13 de maio de 2013, aprovado em 17 de 6 de 2013. Razões do veto. O artigo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da Lei Orgânica do município de Iacanga, estabelece que são poderes da União independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Entendemos que o projeto malfere o princípio constitucional da separação dos poderes, dada a patente invasão da competência privativa. Reservada para os assuntos dessa natureza, a usurpação de iniciativa pode ser considerada como vício de origem, vez que a violação à regra de reserva ou exclusividade de direito de iniciativa vicia, de forma irremediável, o ato legislativo, acarretando a nulidade da lei, que resta insanável até mesmo pela sanção, pela promulgação. Para Jean Paulo Júnior, a capacidade de iniciativa legislativa não pode ser exercida indiferentemente, pois há matérias de iniciativa reservada para determinados titulares, de sorte que o ato será inválido quando a iniciativa legislativa for tomada por outro titular, advertindo-se, porém, que a usurpação de iniciativa conduz à irremediável nulidade da lei, insanável mesmo pela sanção e promulgação de quem poderia oferecer o projeto. Denomina-se vício de origem. As normas questionadas no presente projeto acabam por imiscuir-se em área reservada à discricionariedade da administração local, ditando normas de direção administrativa ao chefe do Executivo Municipal, no tocante à organização administrativa e serviços públicos, conforme o inciso 9 do artigo 11 da Lei Orgânica do Município. Estabelece o artigo 61 da Constituição Federal, combinado com o artigo 11 da Lei Orgânica do Município de Iacanga, que compete exclusivamente ao chefe do Executivo Municipal a iniciativa das leis que dispõem sobre a organização e funcionamento da administração. O desrespeito a esta norma constitucional de observância obrigatória ofende o princípio da independência dos poderes, ao se permitir ao Poder Legislativo ditar regras de detalhamento na administração municipal e interferir na liberdade de organização de seus serviços, revelaria prática contrária ao princípio da separação dos poderes. Exige-se que o sistema de freios e contrapesos preserve a independência e a autonomia dos poderes. Artigo 61. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 2, disponham sobre, a linha B, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal, da administração dos territórios. O presente projeto de lei não observou o disposto no artigo 47 de seus incisos da Lei Orgânica do Município, não obstante feriu os princípios estabelecidos na linha A do artigo 84 da Constituição Federal, com relação dada pela Emenda Constitucional número 32, de 11 de setembro de 2001. O artigo 1º e 2º da respectiva lei
ferem os princípios dos incisos 20 do artigo 67 da Lei Orgânica do Município. Os incisos do artigo 2º tentam disfarçadamente emendar os incisos 15 do artigo 37 e artigo 177 da Lei Orgânica, que para sua concretização necessita do voto de 2/3 dos membros do Legislativo, fato este que deveria ser observado pelas comissões competentes, que já deveriam opinar pela sua inconstitucionalidade e descumprindo do regime interno e da Lei Orgânica. O artigo 5º e seu parágrafo único também querem ditar normas ao chefe do Executivo, através de um decreto legislativo, fato que inegavelmente demonstra o interesse do Legislativo em exercer ingerências no Executivo, através de um ato que se destina a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, para assuntos internos e promulgados pelo Presidente, o que também deveria ser observado pelas comissões competentes e pelo próprio Presidente. Alguns vereadores apresentaram um projeto de emenda à Lei Orgânica, que foi rejeitado pela Câmara Municipal. Desta feito, a contrariando o artigo 141 do Regimento Interno da Câmara Municipal, cuja obrigação de seu fiel cumprimento é de responsabilidade do Presidente da Câmara, o próprio Presidente descumprindo a legislação vigente, principalmente o inciso 5 do artigo 129 do Regimento Interno, e exorbitando de suas atribuições, apresentou o presente projeto de lei 27 de 2013 de sua autoria pessoal, disfarçando entre seus artigos a emenda rejeitada, querendo que uma lei ordinária revogue artigos da Lei Orgânica, que é em tese a Constituição do município. Tendo em vista o princípio da supremacia da Constituição, que adota um sistema de Constituição rígida, afirma-se que não pode ser invertida a aplicação de princípios obrigatórios como da competência reservada, para convalidar o ato posteriormente, mesmo que por vontade do Executivo, pois as normas devem ser criadas de acordo com as normas dispostas na Constituição Federal, que se sobrepõe a qualquer ato legislativo contrário a ela. Aliás, a validade de qualquer ato derivado da Constituição depende de sua concordância com esta, sendo que toda lei contrária a ela é nula e ninguém a obriga. A referida lei, em contrariedade da legislação em vigor, para sua execução, apresenta um aumento das despesas do município, sem trazer em sua redação tal prescrição e nem mesmo o elemento da dotação orçamentária. Porquanto exposto em consonância com a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica do Município de Iacanga, fica vetado em sua totalidade o projeto de lei número 27 de 2013, de 13 de maio de 2013. Iacanga, 1 de julho de 2013, Francisco Donizete dos Santos, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Iacanga, parecer do veto projeto de lei CMI 27 de 2013. Relator, vereador Rafael Giovanni de la Porte Sedemac. Dentro da breve consideração, encontramos tanto as bases da independência dos chamados poderes, traduzidas por funções típicas ou competências originárias, quanto a harmonia com que devem trabalhar em prol da comunidade, sendo exemplo a possibilidade de exercerem funções atípicas ou derivadas dos demais órgãos. A estrutura delineada objetiva um Estado adequado às necessidades de seu povo, ou seja, ágil nas emergências, cauteloso nas mudanças políticas e econômicas, presente na vida de seus representados. Entretanto, chama-nos especial atenção a omissão em agir, quando tal providência está prevista positivada na Constituição Federal. Parece-nos pouco razoável que a chamada independência das funções do Estado justifique a inércia do mesmo em abrigar as necessidades populares. Note-se que a própria denominação dos poderes possui correlação com as funções por eles exercidas. Ao Legislativo incumbe criar as leis da ordem jurídica estatal. Ao Executivo cabe administrar o Estado, executando as políticas definidas pelo Legislativo, e ao Judiciário compete dirimir conflito entre pessoas, fundamentando-se para isso nas leis emanadas pelo Poder Legislativo. Esta correspondência entre as funções, contudo, não é exclusiva. Em outras palavras, a atividade legislativa não é exclusivamente legislar, assim como as atividades executivo e judiciário não são exclusivamente administrar e julgar. Algumas dessas funções, que não têm relação direta com a denominação do poder respectivo, representam a chamada doutrina dos freios e contrapesos, checks and balances, isto é, mecanismos com a finalidade de viabilizar o exercício harmonioso do poder entre os diferentes titulares. Assim, não existe uma separação absoluta entre os poderes, pois todos eles legislam,
administram e julgam. Cada poder possui uma função típica, exercida com preponderância, e uma função típica exercida secundariamente. A função típica de um órgão é atípica dos outros. Desta forma, o legislativo tem como função típica legislar e exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do executivo, e tem como função atípica o exemplo dispor sobre a sua organização, provendo cargos, concedendo férias, licenças a servidores e ainda o julgamento do impeachment do presidente da República pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade jurisdicional. Pelos crimes de responsabilidade, natureza jurisdicional, O órgão executivo tem como função típica a prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração. E são exemplo de função atípica a adoção de medida provisória com força de lei pelo presidente da República, natureza legislativa. E o julgamento de defesas e recursos administrativos pelo Poder Executivo, natureza jurisdicional. Já o órgão judicial exerce sua função atípica ao dizer o direito no caso concreto, dirimindo os conflitos que lhes são levados, ao aplicar as leis. E a função atípica quando os tribunais elaboram os seus regimentos internos, norma legislativa, e também quando os tribunais concedem licenças e férias aos magistrados e serventuários, natureza executiva. Dentre as funções básicas estatais, o Brasil também faz sua divisão de poderes entre o poder executivo, legislativo e judiciário, o que não difere da maioria dos outros países. Isso significa dizer que a separação de poderes não é rígida, havendo sempre a possibilidade de interferência recíproca, ou seja, além de cada poder exercer suas competências, estes fiscalizariam as competências dos outros. Assim, ainda que a decisão tenha sido no intuito de fazer cumprir um ato em razão de uma omissão, o mesmo entendimento cabe à produção de normas e regulamentos previstos na Constituição, e ainda inexistentes no ordenamento jurídico. Afinal, não está a exigir o inatingível. Deseja-se apenas que o Estado exerça o poder a ele conferido pelo povo de forma responsável. E trabalhar em harmonia não significa trabalhar isoladamente ou mantendo a boa vizinhança, porque é silenciosa e não perturba com seus problemas. Trabalhar em harmonia é muito mais do que tolerar. Tolerar é conviver sem concordar e sem colaborar. Trabalhar em harmonia é interagir, colaborar, ter paciência com as dificuldades alheias e auxiliar quando possível. Trabalhar em harmonia, enfim, não é invadir competências, mas cooperar para que cada qual exerça sua com independência e, acima de tudo, excelência. Por esse motivo, este relator opina que seja rejeitado o veto. Iacanga, 1º de agosto de 2013, Rafael Giovanni de la Ponte Sedemac. Decisão da comissão, os membros das comissões, analisando o parecer, somos favoráveis à rejeição do veto. Sala das sessões, 1º de agosto, Bruno Borba Siriaco, membro, Sérgia Maria Moreira Machado Albano, membro das comissões. Muito bem. O parecer, o veto e o parecer, o veto do prefeito e o parecer da Comissão de Justiça e Redação está em discussão. Quem quiser fazer uso da palavra, que o faça pela ordem. Pois não, pela ordem, vereador Dorival. Boa noite, senhor presidente, secretários, Sérgio e o nobre Edil Bruno, todos os dias, boa noite, quem nos dá a presença, honra de presença, e os internautas. Senhor presidente, só queria, devido a isso que eu pedi para que lesse, porque está de acordo com a lei orgânica, no artigo 50, no parágrafo 4º, a apreciação do projeto, ela tem o prazo de 30 dias a contar do seu recebimento, inclusive do artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal. Só queria que ficasse isso registrado em ata. No mais, boa noite. Parecer e o veto continuam em discussão. Quem quiser fazer uso. Pela ordem, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres edis, pessoas que nos dão a honra e amigos internautas. Não gostaria de usar a tribuna na noite de hoje, porém, somente para esclarecimento, como foi nomeado o relator, todas as razões do parecer já foram lidas pelo vereador Bruno, e, novamente, o senhor prefeito quer usar o termo ingerência do legislativo no executivo, e não é essa a nossa vontade. Estamos simplesmente fazendo algo que caberia a ele, e por omissão e não fazer, estamos delimitando algo para a melhor administração municipal. Pois, na sessão passada, tivemos que fazer uma alteração diante de um nome de rua errado, que veio do Poder Executivo, porém veio errado com o nome. Então o que nós queremos é simplesmente um breve histórico, um relato da vida da pessoa que será assim homenageada pelo município para receber o nome de rua, o nome de praça, ou que assim o seja. Então essa lei vem simplesmente somar com a administração municipal. E diante do que o vereador Dorival usou da tribuna e disse, eu gostaria, se possível, vereador, empresta o regimento interno para mim? O vereador Dorival quis usar que nós estávamos fora do prazo de apreciação do veto. Lendo aqui o prazo de 30 dias. Porém, acho que se esqueceu também de ler o regimento interno, em que diz, no seu artigo 222, parágrafo 3º, que se o veto não for apreciado no prazo de 45 dias, contados a partir do seu recebimento, considerar-se-á acolhido pela Câmara. Então, são 45 dias do recebimento. E, pior que isso, é que o artigo 224 diz o seguinte: o prazo previsto no parágrafo 3º do artigo 222, que é esse que eu acabei de ler, não corre nos períodos de recesso da Câmara. E se eu entendi errado, vereador Bruno, por favor me corrija, foi protocolado na Câmara Municipal no dia 1/7. Esse período nós estávamos em recesso parlamentar, então não corre nesse período. Voltamos no dia 2 do recesso, então esse período de 30 dias não conta. Então estamos certamente dentro do prazo previsto, tanto na lei orgânica, quanto no regimento interno da nossa Casa de Leis. Somente isso, senhor presidente, uma boa noite. O veto e o parecer da comissão continua em discussão. Quem quiser fazer uso da palavra, que eu faça pela ordem. Pela ordem, vereador Bruno. Boa noite, senhor presidente, segunda secretária, nobres edis, senhores que nos dão a honra, amigos internautas. Eu acho que para ser breve, eu já até perguntei para o Dorival certo qual era o artigo para ver, e o Rafael já expôs muito bem referente aos prazos, pela suspensão do mesmo durante o recesso. Além disso, mesmo se não estivesse em recesso, estaríamos dentro dos 45 dias corridos, porque estaria vencendo daqui de 3 dias, exatamente. O que é importante ressaltar aqui para os nossos munícipes, não para os vereadores aqui presentes, porque eu acho que todo mundo já veio com um discurso ensaiado referente a isso, é que mais uma vez o excelentíssimo prefeito Chico do Bordado, ele leva ao pé da letra no que diz respeito à legislação, lei orgânica, como tem que ser, como todos nós devemos seguir, mas esquece de olhar pela sensatez e o bem público, estar social e coletivo. O que eu estou vendo, e eu venho ressaltar e destacar aqui para todos, é que mais uma vez vamos cair naquele discurso: não, nós não somos contra, a gente acha bom esse projeto. E ninguém faz uso da tribuna, não sei o vereador Dorival,
para falar referente a uma válvula que consta realmente na lei orgânica, ele não está mentindo, porém, por este instrumento, que é a nossa Constituição Municipal, ter sido tão mal usada, o vereador Domiro, o vereador Dorival, o vereador Antônio Carlos, o vereador de Norá, que me perdoem os mandatos anteriores, mas que como nem sempre os senhores estavam à frente desta casa, e talvez não tinham maioria para que interrompesse as atrocidades feitas por essa Constituição Municipal, isso se tornou uma verdadeira colcha de retalho emendada. E aí acabamos nos deparando com esse tipo de coisa. E temos que perder tempo, e temos que vir em dias como hoje, usar a tribuna, explicar para os nossos munícipes, porque eles vêm a curto modo singelo de entender os projetos. Poxa, estamos tratando de um projeto que tem? Qual o problema do prefeito aprovar? Aí vem o projeto, vem o vereador Dorival, vem a justificativa do veto que fala, não podemos, porque é inconstitucional. Aí fala o vereador Dorival que referente ao prazo que nós temos que aceitar e engolir sim, porque já passou os 30 dias. Vem o vereador Rafael, sabiamente cita que estamos não só dentro dos 45 dias, como reza o regimento interno, mas como também o recesso, ele era parado esse prazo. Resumindo, estamos nós 9 aqui perante uma colcha de retalho. Mal usada, mal emendada, mal feita, mal revogada, feita de acordo com o interesse de uns e outros que passaram por essa casa. Peço-lhe, senhor presidente, não só o destaque, esclarecer o que está acontecendo realmente. O vereador Dorival não mentiu quando está escrito no artigo 50. Muito menos o vereador Rafael quando citou que estamos dentro do prazo. E aí eu lhes pergunto, até quando nós ficaremos mercê de erros humanos, falhos ou interesses particulares do passado? Proponho aqui uma conversa sadia e respeitosa entre os 9 vereadores, o mais breve possível, que os senhores nos tragam para essa casa os pontos que vocês acreditam que têm condições de ser alterado, não favorecendo a nós 9, e sim todas as atrocidades que foram feitas durante esses 12 últimos anos com essa lei orgânica do nosso município, para que projetos como esse sejam de fácil entendimento e de fácil aceitação, não por nós, mas para os nossos munícipes, para entender o que realmente está acontecendo nesta casa. Uma parte, pois não, senhor presidente. No sentido de ajudar. É sabido que no recesso, para você fazer uma sessão, você precisa de 2/3, ok? Eu tenho dúvidas se nós teríamos 2/3 para derrubar esse veto durante o recesso. E os projetos durante o recesso, eles ficam em banho-maria. Ele não funciona só para a Câmara, para o Senado, para o Distrito. No recesso é só com a maioria, 2/3 dos membros. E nós não teríamos isso, né? Esse motivo que nos garante e garantirá às próximas câmaras que passarão por aqui, os próximos legisladores, esse prazo suspenso, para que não fique em xeque à mercê dos 2/3, seja a maioria da situação, da oposição, como quer que seja. O interessante aqui é a gente entender que, mais uma vez, uma coisa simples de resolver, da mesma forma como foi colocado na última sessão, que eu ligo para o prefeito Chico, como de fato assim eu faço, e sou bem atendido sim. Por que não fizemos isso para aprovar a construção da UBS? Faço as palavras do vereador Dorival da última sessão as minhas hoje nessa sessão. Por que não foi nos procurado para estarmos vendo a melhor forma e propor a mesma lei com algumas correções de autoria do Executivo? Não é possível que os senhores não tenham a intenção de aprovar um projeto como este. Só tenha benefício da coletividade. Mas não, prefiram pessoas dentro desse espaço municipal se esconder atrás de eventuais erros entendidos pelos juristas que lá estão, para que use de artimanha para estar vetando mais uma vez esse projeto. Vamos mais uma vez, senhor presidente, creio eu, adiantando o meu voto, derrubar este veto. Vamos mais uma vez gastar o dos senhores e senhoras aqui presentes,
o seu dinheiro público que está nos assistindo em casa, com mais uma ação de direta constitucionalidade, porque é assim que o Executivo tem agido. E mais uma vez, todos os quase 12 mil munícipes, quase 12 mil habitantes, irão pagar por mera picuinha partidária e política. Sem mais, senhor presidente. Parecer e o veto continuam em discussão. Alguém quiser falar pela ordem, vereadora Dinorá. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretários, nobres colegas, Márcio, que nos dá a honra da presença, internautas que nos assistem. Eu também não pretendia falar hoje, que nós até falamos que seria curta a sessão. Só que, de imediato, a hora que eu cheguei hoje, eu conversei com Vossa Excelência a respeito de uma colocação que foi feita nesse projeto. Talvez tenha sido a causa maior de tudo isso. Porque, na verdade, nós queremos aprovar, só que nós queremos aprovar de acordo com a lei orgânica, de acordo com o regimento interno. Então, quando diz aqui, deixa eu colocar o óculos, no artigo 177, que fala: o município poderá dar nome de pessoas vivas a bens e serviços públicos de qualquer natureza, nós já sabemos que é contra o que vocês pensam. Eu respeito, só que está na nossa lei orgânica. Então, nós devemos respeitar, e infelizmente foi colocado isso no projeto. E não está de acordo com a lei orgânica. Outro problema, de acordo com o artigo 67, se não me falha a memória, é um pouco polêmico, como diz o vereador Bruno. Eu concordo com ele, porque nós temos dois aqui muito parecidos. Então, nesse 67, diz aqui, cabe ao prefeito, no parágrafo 20, oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação com base em fatos ou nomes de pessoas que tenham prestado relevante serviço à comunidade. Então, aqui, no meu ponto de vista, cabe ao prefeito, reservado ao prefeito. E o que foi colocado também no projeto diz que isso serviria só à Câmara, só ao Legislativo. Então, aí eu acho que houve incompatibilidade. E realmente é muito parecido com esse outro que diz, 15º do artigo 37, quando diz conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagens à pessoa que reconhecidamente tenha prestado relevante serviço ao município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante a proposta de vereador através de decreto legislativo aprovado por 2/3 dos membros da Câmara. Então, eu acredito que aqui houve esse problema que não ficou claro se seria esse artigo ou outro. Então, esse 37 compete à Câmara, o outro ao prefeito. Então, como fala aqui, o projeto do senhor foi a respeito de ruas e logradouros públicos, no meu ponto de vista, eu entendo mais correto. Eu até já havia comentado com o vereador Bruno, na Secretaria da Câmara, com o vereador Rafael. Eu entendo que, por isso, houve essa rejeição. E, como disse o nobre colega Bruno, não que nós não queiramos aprovar o projeto. Realmente é um projeto que vem com detalhes que é importante para quando vai se colocar esses nomes de ruas. É preciso mesmo, concordo, que seja determinado as famílias saberem quando se prepararem para essa data. Também é preciso que tenha essa biografia para que todos se inteirem da situação. É importante, só que infelizmente houve esses detalhes que atrapalharam. Muito obrigada.
O veto e o parecer continua em discussão. Quem quiser fazer uso da palavra, que eu faça pela ordem. Ninguém querendo, eu pediria ao vereador Edson e ocupe meu lugar, por favor. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretários, nobres colegas, caros internautas, companheiros do plenário. Esse projeto é mais importante do que a discussão que aqui está. É mais importante do que está do confronto da lei orgânica citada pela vereadora Dinorá. Mais importante do que isso é a gente regularizar as nossas ruas. Nós temos que iluminar elas, tem que ter histórico das pessoas. A lei orgânica ela foi mudada propositalmente para que se homenageasse as pessoas vivas. Anteriormente era proibido isso. Já tem jurisprudência que é proibido dar nome para pessoas vivas. Tem jurisprudência, foi altamente discutido. Esses artigos que vocês discutiram, nós já discutimos. A posição do vereador é resolver os problemas, e eu entendo que naquela época eu tinha convencido o senhor, porque nós tivemos 9 votos a 0. E hoje nós não vamos ter. Porque vocês voltam atrás quando o interesse é do reinado, é lá da corte. A corte decide o que vocês têm que fazer. Essa é a grande verdade, essa é a prova de tudo que está acontecendo aqui. Por mais que vocês queiram explicar, o nosso esforço é resolver o problema de Iacanga, pô. Nós estamos há décadas, sem informações de rua, logradouros públicos, de praças. Nós não temos denominações de ruas, pô. Nós não temos histórico das pessoas. Foi citado aqui, não sei se foi pelo Rafael. Nós tivemos que corrigir o nome aqui do Pedro Gregolin, porque não tivemos o critério de fazer o histórico do avô dele, do próprio vereador. Então, no passado, era a Câmara que fazia isso, foi alterado, ela foi violentada. A lei orgânica municipal, o regimento interno, foi violentada. E nós não conseguimos voltar atrás, como foi colocado pelo Bruno, porque nós não temos 2 terços. Hoje estão alegando aqui que nós estouramos o prazo. Mas eu pergunto para vocês, para derrubar um veto, eu conseguiria 2 terços para fazer uma extraordinária durante o recesso? Será que eu teria? Hein? Não teria. Nem que eu quisesse fazer uma sessão extraordinária para derrubar o veto dentro dos 30 dias, eu não conseguiria. Porque vocês votariam contra. Era 5 votos contra 4, precisa ter mais um. E nós não teríamos esse voto. Nós estamos seguindo o regimento interno. No recesso, vale para qualquer órgão. Vale federal, estadual. No recesso é férias, pô. Para fazer uma sessão extraordinária, você tem que convocar as pessoas, tem que ter a maioria. É 2 terços dos profissionais. Senão você não faz. Então eu lamento, mais uma vez, eu quero deixar registrado, o povo de Iacanga está assistindo isso. Deus queira que a gente tenha uns 9 votos de novo, porque é para o bem do povo de Iacanga. Não é um projeto que eu fiz para mim, é o clamor da população. Ninguém aguenta mais, não tem endereço em Iacanga, as ruas não tem nome. Ninguém aguenta mais isso, pô. Eu quero acreditar no líder do governo que as placas estão sendo feitas para fazer lá, pelo menos no Vale das Águas. Né? Então, é um projeto para o bem da população. Agora entrou a politicagem, né? Que existe aí. Os conceitos éticos, entre aspas. Né? A preocupação de que um projeto da oposição possa ter sucesso. É aquela preocupação, o cara quer matar no ninho, né? Essa é a expressão. Ninguém pode aparecer, né? Aquela ideia de você tem que, quando tiver uma ideia boa, o que eu falo? Você não pode ter ideia boa, você tem que dar pista para que o cara tenha a sua ideia, aí passando o CD ele faz. É lamentável, eu fico, como presidente da Câmara, eu fico chateado. Mas vocês não me desanimam, não. Vocês não desanimam, porque nós vamos também levar para frente tudo que for possível levar, mesmo contra a maré. Uma pena, porque nunca teve uma Câmara tão esclarecida como essa, nunca teve. Eu acho que não. Nós temos aqui praticamente 70% de universitários,
uma vergonha o que está ocorrendo aqui, a falta de bom senso e de grandeza de superar esse ranço aí que tem, para a gente poder beneficiar o povo de Acanga, pô. Um projeto importantíssimo, vai ser alvo de ADIM, novamente, uma pena, ok? Mas nós vamos lutar até o fim. É o que eu tinha para dizer a respeito disso. Eu queria convidar os vereadores Rafael e Dorival para a gente proceder, então, à votação secreta. Dória, faça a gentileza de contar os votos para nós, por favor. Ok, gente, eu vou chamando um por um na ordem. Eu chamaria a vereadora Dinorá, por favor, para fazer o seu voto. Vereador Edson. Vou deixar vocês adicionar que é mais fácil. Vereadora Sérgia, por favor. Vereador Bruno. Vereador Valdomiro, por favor. Vereadora Márcia. Vereador Rafael. Vereador Dori. Pediria ao vereador Edson para ocupar meu lugar para que eu possa votar.
Dando sequência, eu pediria que as urnas sejam abertas, os votos sejam recontados, para ver se tem 9 votos, e daí em seguida começar a apuração, o escrutínio. Então vamos lá. Não. Sim. Sim. Não. Sim. Não. Esse voto é não. Desculpa. Sim. 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 E sim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos sim. 1, 2, 3 votos não. Ok, então eu pediria que vocês voltem ao lugar de vocês. Coloca para fora no envelope, por favor. Isso. Então o veto foi rejeitado por 6 votos contra 3. Então, de acordo com o regimento, com a lei orgânica municipal, de acordo com o artigo 50, parágrafo 5º, o prefeito deverá promulgar a lei em 48 horas. Caso ele não faça, o presidente da Câmara vai fazê-lo em igual prazo. Eu só quero dizer algo que talvez seja muito importante para todos nós. Vai chegar um tempo na nossa vida, em que nós podemos arrepender do que nós fizemos. Eu acho que é o momento da gente fazer aquilo que a Canga precisa, aquilo que é importante para a cidade, aquilo que realmente a Canga precisa, sem deixar as picuinhas de lado, aquelas coisas que não interessam muito. A gente tem que, é interessante eu dizer a vocês que a Câmara Municipal, por mais criticada que seja o presidente da Câmara e a oposição, nós nunca deixamos de aprovar um projeto importante para a cidade. Nunca, nenhum deles. Com exceção de cargos comissionados. Tivemos agora na escola, né? Nós vamos aprovar também a reforma do hospital, tenho certeza disso, só querendo tirar algumas dúvidas. Então a Câmara jamais segurou nenhum projeto importante aqui. É muito pelo contrário. Quem está segurando os projetos importantes é o Executivo, ok? E eu tenho dúvidas a respeito de quando me dizem o seguinte, que o prefeito é bom. Não, ele não é bom. Não é. Ele pode ser simpático com todo mundo. Legal? O prefeito bom é aquele que luta para as coisas boas da cidade. Aí fica se acusando as pessoas que estão em volta dele. Ele é tão ruim quanto. Porque o cara que é bom, ele tem que se impor e fazer aquilo que é importante para a cidade, ok? Não é bom não, está sendo ruim para a cidade, porque nós estamos precisando nominar as ruas e esse projeto provavelmente vai servir de mais um trabalho de ADIM, infelizmente. Então, nada mais havendo a comentar, eu encerro a sessão sobre a proteção de Deus e convoco vocês para a sessão ordinária que já foi combinada para o dia 16, na sexta-feira, ok? Tenham a todos uma boa noite.